Fala aí, galerinha do bem, sejam muito bem-vindos ao 17º episódio do Please Be Excited Gamescast. Um bate-papo aqui, olha, tá tanto tempo que eu não faço que eu já esqueci como é que faz. Um bate-papo leve, entre amigos, inteligente, bem-humorado, maduro, assim eu espero, sobre a indústria de videogames. Eu não estou sozinho nunca aqui, graças a Deus e graças ao meu grande filho virtual, meu brother, meu grande amigo, Red Sliver. Como é que você tá, meu querido? Boa noite a todos os ouvintes, boa noite, Celso, boa noite aí, todo mundo que tá assistindo aí, tanto ao vivo quanto depois aí nas plataformas de streaming. Tô muito bem, tô muito animado, tivemos um break grande aí de novo entre um episódio e outro, mas por bons motivos e também porque, bem, a gente continua jogando, tem muito anúncio, tem muito assunto pra falar, então eu tô bem animado aí pra esse episódio de hoje. Muito bem. E começando então o 17º episódio, como a gente sempre começa, dando as boas-vindas a todos os nossos ouvintes, tanto quem está ao vivo aqui com a gente, a Nako, nossa querida companheira aí de lives e de podcasts, que já participou com a gente aqui ao vivo, e para quem estiver chegando aí em algum momento, mas também para quem está assistindo aí ou ouvindo, assistindo no YouTube ou ouvindo em um momento posterior, nos Google Podcasts, no Spotify ou no Apple Podcasts. Muito obrigado por assistir, muito obrigado por curtir o nosso conteúdo. Com isso dito, vamos para Life Updates. E como é que a gente resume Life Updates em uma pequena sessão aqui, né? Foi muito tempo que a gente ficou sem fazer lives e tudo. Eu vou começar então com Live Updates. Eu confesso que eu tenho uma notícia bacana que em outro momento a gente vai conversar, talvez daqui a umas 2 semanas a gente vai conversar, mas vou focar no resto. Cara, não é uma coisa boa, mas eu costumo falar para minha esposa que o primeiro passo para você resolver um problema é você entender que um problema existe. No caso de um problema físico, você entender o que está acontecendo, né? Eu estou aí sem poder fazer exercício físico, muito limitado, com uma dor no cotovelo insuportável já. Tem a piada da dor de cotovelo de tiozão aqui que a gente pode fazer, né? Mas é uma dor assim insuportável. Eu mal consigo fazer esse movimento no meu braço direito, esse aqui que eu estou fazendo no meu braço esquerdo. E tive que ir no médico, estou tomando anti-inflamatório, o Red aí, o Dr. Red, né, o Dr. Fabrício aí me deu uma moral offline, me dando um direcionamento aí, porque eu não confio muito na falta de interesse que alguns médicos norte-americanos têm aqui. Então, esse é o meu life update. Eu estou com uma tendinite, né, e eu estou passando aí todos os remédios que eu tenho que passar, tomando anti-inflamatório, passando uma pomadinha de cataflão, usando um mini tensor aqui para poder restringir um pouco o movimento, e a gente está se recuperando. Enquanto isso, cuidando do resto da saúde física e mental, o máximo que eu posso. O Pipoca está muito bem, Senhora Humilde está muito bem também, então desde que isso esteja bem, o resto a gente sempre dá um jeito, né? Eu assisto um podcast, Red, que eles têm um lema chamado Health is Wealth, né? Que é a saúde, ela é a maior riqueza. E eu concordo plenamente com isso, porque, mais uma vez, é de praxe, parece que é um stickerzinho de carro assim, o papo de tiozão, mas, cara, com saúde a gente corre atrás do resto. Então, tá com saúde aqui, tá podendo me recuperar, é muito importante para eu poder voltar a fazer atividades físicas que me fazem muito bem, não só fisicamente, mas mentalmente também. E eu fiz o exame de sangue recentemente e, infelizmente, eu sei que eu estou pré-diabético, mas eu consegui diminuir os 2 pontos da minha pré-diabetes, então caminhando aí para sair desse range e continuar numa vida muito saudável. Então eu vou parar por aqui, Red. Meus life updates por hoje são esses. Você sabe que tem mais, mas em outro momento a gente pode expandir nesses outros assuntos. Deixar um teaser aí para o futuro. E você, Red, fala um pouquinho dessas últimas 3 semanas aí, como é que foi a sua vida? Vou começar falando um pouco diferente, vou falar um pouco do futuro. Esse final de semana eu vou fazer um check-up, vou fazer uns exames aí de rotina pra ver como é que eu tô esse ano, que eu não fiz ainda. Ano passado estava tudo bem, né? Mas não vou deixar algumas coisas aí de lado, como a saúde. Eu ainda sigo numa questão de fora de peso, né? E aí eu também tenho que tomar esses cuidados aqui, porque isso por si só já é um risco de saúde. Então, apesar dos meus exames de sangue não terem alteração, espero que eu consiga ainda reverter isso, e o exame de sangue agora vai ver se tá tudo bem ainda, né, em relação a essa questão. E vai ser um exame mais completo do que o usual também, vou passar com alguns dos profissionais de saúde, porque tem um certo viés, quando você é profissional da saúde, você não deveria ficar opinando sobre você mesmo, porque normalmente você vai cair em alguns vícios e não vai ver algumas coisas que você deveria ver direito. Ao contrário do que os medical shows mostram, né? O Dr. House, ou o médico se operando. Não, você não faz isso nem clinicamente direito, quanto mais uma operação em você mesmo. Então,
mesmo a parte clínica é interessante eu ter um outro profissional para olhar por mim, porque tem o viés aí de você ser você mesmo, tem seus pontos fracos que fica mais difícil de ver. E também estou fazendo aí firme e forte com a Anaco, 3 vezes por semana atividade física, né? A gente mudou de unidade e tal, e a unidade que a gente estava fazendo, a professora saiu também. Isso já faz até mais um tempinho, mas é bem interessante que eu não tinha trazido isso aqui ainda. Tô fazendo lá perto da casa dela também. Mais um outro pontinho de life update também é que tem coisas legais acontecendo no trabalho. Teve promoção da área, assim, a área tá ganhando mais destaque. Hoje mesmo o presidente da empresa deu um pronunciamento lá para os líderes, falando que, ó, em primeiro lugar, saúde. Em segundo lugar, a sua saúde, porque se só saúde você não faz nada. Segundo lugar, família. E o terceiro lugar, a companhia. Que eu não vou ficar falando companhia aqui, mas é muito legal que ele fala, o próprio presidente coloca essa questão aí de o quão importante é a saúde e o quão importante é a questão da família também. Eu fico feliz aí de ouvir isso de uma pessoa imponente na empresa. Então, muita coisa interessante. Acho que eu e a Anaco, a gente tem muito esse valor aí também, né? E é legal que eu tô com bastante conversa com ela, bastante coisa legal. Mas de Life Update, acredito que é só isso mesmo. Ah, não, tem mais uma coisa legal. Opa! Eu comprei algumas coisas aqui, eu tava mostrando até um pouco aí off podcast, que é o adaptador do PSVR 2 para o computador, para usar Steam Library. Acabei de fazer ele funcionar aqui com um pouco de memes e risada aqui com o Yudes. Mas e uma outra coisa que eu comprei é uma cadeira gamer, porque eu não sei se mostra muito bem aqui, mas o pó da rabiola. Tá o caso. Essa cadeira aqui tem mais de 8 anos. O pistão dela já não funciona faz uns 3. E a minha gata também fez a cookiezinha que tá aqui, ela tá invisível aqui, mas ela tá aqui. Eu não tô fazendo carinho no ar. Ela tá. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela aparecer aqui. Ela aqui, ó. Aí tá me mordendo, inclusive. Ela fez o favor de dar uma arranhada aqui nessas cadeiras, então eu vou, além de trocar a cadeira, porque já tá pedindo muito tempo toda essa troca, eu também vou tomar alguns cuidados para ela não arranhar essa cadeira nova, que vou deixar algumas coberturas, alguma coisa assim. Justíssimo, cara. Que bom. Eu tenho um life update agora, você tava falando, eu lembrei, a gente tá falando de família e tudo. Uma alegria que aconteceu aqui, eu quero celebrar na live. A minha sobrinha, que fez 8 anos agora, ela começou a fazer jiu-jitsu. Tô muito, muito feliz. Na mesma academia que eu faço, que é a Gracie Barra, no caso ali perto da casa dela, um professor super legal, junto com as amiguinhas dela. Ela tentou fazer jiu-jitsu há um tempo atrás, mas tomou um amasso de um menino assim, meio que ficou sem respirar bem e tudo, e assustou, ela era muito nova. Então agora com 8 anos, muito, muito, muito legal, pelo aspecto da saúde, pelo aspecto da autodefesa. Eu faço jiu-jitsu ali, eu tive a oportunidade, eu nem falei isso para você, Red, eu tive a oportunidade de participar de algumas aulas de crianças, onde eu pratico à noite, né, com adultos, ajudar na aula e tudo, ver um pouco da dinâmica. E é muito legal ver como é que a criança e o pré-adolescente ali, ele começa a entender o corpo, entender o movimento. E realmente, quando você dá aula assim para uma molecada de 5 anos, depois de 7, depois de 9, 10, depois adolescente, você vê como é que vai tendo a progressão do ensino e a progressão do que eles estão aprendendo. E como eu gostaria que uma sobrinha minha, nesse caso, tivesse esse tipo de awareness, de entendimento de movimento e de... Ela está conversando com minha mãe de mais cedo, a ideia de, tipo assim, não é se embolar com alguém e fazer um armlock, alguma coisa assim, não. É a habilidade de você conseguir reverter uma situação e sair correndo, sabe? Fiquei muito feliz com isso, estou muito, muito, muito feliz. Mas com isso dito, chega de life updates, mas se ela continuar de jiu-jitsu, eu vou continuar falando aqui, porque eu fico muito feliz. Continue, mostra a progressão, a evolução aí, semana a semana, e é o que você falou também, isso é muito legal. Não é só engagement, é disengagement também, né? Tipo, Sim. Sair das situações, ou saber como se defender. Sim. Né? Uma coisa que a senhora Humilde falou comigo, eu tô fazendo jiu-jitsu já tem mais de 2 anos, né? Eu lembro quando eu comecei, ela falou assim, mas, pô, o que isso tá te trazendo? Você em algum momento fica mais inclinado a engajar numa situação? Eu falei, pelo contrário. Eu sabendo como é que acontece todo o background de tudo isso, eu quero mais fugir de problema. Eu não quero ter uma altercation pô, agora a gente pegou uma tangente, desculpa, eu vou ter que falar. Quando eu chego na academia, quando eu vou lá no vestiário trocar de roupa, tem uma parede pintada assim e tem uma foto do Grandmaster da Gracie Barra
e ali tem uma quote dele, né, uma frase dele, e ela tá em inglês, mas tenho certeza que ele falou em português, porque ele era brasileiro, é o pai do Carlinhos Gracie, e lá em inglês está assim: to be so strong that nothing can break your peace of mind. Que, né, que você treinar e se tornar tão forte, não só fisicamente, mas principalmente mentalmente, que nada possa quebrar a tua paz de espírito. E é por aí que eu tô. Então, se isso puder chegar um pouco na Rafinha, que é a minha sobrinha, eu fico muito feliz. Chega de tangentes, vamos falar de jogos, porque esse é o Please Be Excited Gamescast. Então a gente vai começar falando do que a gente está jogando, né? O que a gente está jogando ultimamente, e a gente não fala há muito tempo. Então tem algumas coisas que eu joguei que eu nem estou trazendo aqui para a gente conversar, mas eu quero falar um jogo em comum aqui, né, Red? Que eu joguei no Xbox, você já jogou no PC antes e você continua jogando ele. E eu até tenho um share screen aqui, ver como é que está funcionando o share screen hoje, porque o StreamYard, que é a plataforma que eu uso aqui, estava dando uns probleminhas, estava um pouco lento, mas eu acho que hoje ela vai dar uma fluida. Então ela não vai perder a minha subscription. Olha que maravilha. Eu tava pensando, eu falei, eu vou testar hoje, se ela não funcionar bem, eu acho que eu vou cancelar essa subscription. Muito bem. Vampire Survivors. E por que hoje a gente tá falando isso, né, Red? Você já tem jogado Vampire Survivors há muito tempo. Eu joguei no Xbox e parei. Por quê? Porque eu queria platinar esse jogo. E hoje, dia 29 de agosto, finalmente, Red, saiu Vampire Survivors para PlayStation 4 e PlayStation 5. Eu comecei a jogar 221 troféus. Vai ser uma vida jogando esse jogo e eu vou me divertir a cada segundo. Eu já comecei a jogar hoje, já fiz um unlock de algumas classes, mas eu tenho uma crítica para fazer ao jogo antes de passar para você, Red, que é o seguinte: esse jogo é um jogo extremamente barato e eu acho muito bacana dos developers fazerem um preço tão acessível, e eles já entregaram vários DLCs gratuitos e alguns DLCs pagos, o que é absolutamente correto e mais do que justo, até porque são baratíssimos também. E normalmente quando o jogo sai em outras plataformas, primeiro nesse ritmo e depois tem DLCs, quando ele é lançado numa plataforma nova, você pode lançar o jogo base, mas eu gosto quando eles dão 2 skills, eles dão o jogo base, ou no caso 3, né? O jogo base, um outro com os DLCs para você comprar à la carte separados, e um grande bundle, um bundle aonde você pode comprar tudo de uma vez com um pequeno descontinho, um desconto às vezes simbólico. Eu gosto de clicar num botão e já comprar a porra toda. E eu não entendi porque, eu achei que podia ser até um bug da PSN, alguma coisa, mas realmente não. São todos produtos individuais, estão para PlayStation Plus, estão com desconto acho que de 10%, mas eu fiquei um pouco xoxo, porque eu falei assim, mas eu queria comprar tudo de uma vez, por que não me deu um preço promocional, tira ali mais $1 daquilo ali para que eu compre tudo? Então, para você comprar o Vampire Survivors Ultimate Edition, digamos assim, você precisa comprar o jogo base e depois fazer mais 4 cliques separados, botar os 4 no cart ali e comprar. Ou você já sabendo disso, na hora que você vai comprar o jogo base, você já coloca tudo no cart. E isso não é intuitivo. Então eu acho que eles perderam uma oportunidade, né, de conversão muito grande, porque o jogo base é tipo $4,49 em dólares, no caso, né? Com os 10% de desconto da PSN. Mas a gente não pode assumir que todo mundo entende muito bem de Vampire Survivors, sabe o que já sabe de DLC, o que não saiu. Então eu só achei que teve esse detalhe. Mas com isso dito, aí eu tô sendo chato, e eu sei que eu tô sendo chato, eu tô me permitindo ser chato. O jogo não tem por que não rodar super liso, mas roda mega liso na PSN, assim como roda liso em todos os sistemas. É um jogo agradabilíssimo. Eu me diverti pra caramba, acho que eu joguei 15, 20 minutos hoje só. Não, um pouquinho mais do que isso. Eu fiz 3 runs. E uma run até que foi muito boa, cara. Eu fiz quase 20 minutos com mínimos unlocks, né? Então, assim, é um jogo perfeito. E eu costumo dizer assim, por exemplo, o Vampire Survivors pra mim é um 10/10. Aí você pega um jogo maravilhoso, sei lá, Horizon Zero Dawn. Eu daria um 9,5/10 para ele. Aí você fala assim, mas você está falando que Vampire Survivors é melhor do que Horizon? Absolutamente não. O meu sistema de reviews na minha cabeça ok, Vampire Survivors, o que ele pretende fazer e o que ele pretende entregar e como é que é a execução do que ele se comprometeu a entregar. Nesse sentido, não existe uma falha dentro de Vampire Survivors. Ele é um jogo simples, sim,
mas ele tem mecânicas extremamente engajadoras, ele é divertido ao absurdo, ele é viciante, e ele é um jogo que você pode jogar por 10 horas ininterruptas, ou você pode jogar por 10 minutos se você tiver um tempo livre. E, Red, a última coisa que eu vou falar antes de passar para você é que com esse lançamento, que demorou bastante, para ser sincero, para a PSN, demorou aí alguns anos, ou muitos meses, finalmente a gente pode encher a boca e falar assim, Vampire Survivors, isso tá no site deles, tá? Não sou eu que tô falando, não. Finalmente hoje a gente pode falar, Vampire Survivors está available em todas as plataformas, Red, para todo mundo. Desde um celularzinho, a um PCzinho da Xuxa, a um videogame, todo mundo pode jogar Vampire Survivors, e eu acho que o mundo é melhor por isso. Então, Concordo. antes de eu passar para você, a gente tem um comentário do YouTube. Olha aí, o YouTube também, que a gente está fazendo o stream, a gente recebeu lá um grande amigo, Natan Araújo, falou assim, caiu um carregamento de Mewtwo do evento do Shine do caminhão, mas esse é o açougueiro, porra. Como é que tá, açougueiro? Seja bem-vindo, meu querido. Eu fico brincando com o açougueiro, Red, porque ele fazia live e ele fazia tráfico de Shine Pokémon. Eu nunca vi isso antes, cara. Ele fazia live e tava lá e falava assim, ok, ó, então me passa um Shine que eu te passo o Pokémon de uma geração passada de um outro videogame que eu passei de lá. Eu falei, caraca, velho! Esses bagulhos são frenéticos, é muito maneiro. Açougueiro, seja bem-vindo. A gente tá no YouTube aí, a gente tá na Twitch aqui também, mas seja de onde for, a gente tá conseguindo condensar o chat aqui num lugar só. Seja muito bem-vindo e fica à vontade para interagir aí com a gente enquanto a gente tá gravando aqui o nosso podcast. Red, fala para mim da sua experiência atual de Vampire Survivors. Você já falou várias vezes que você tem jogado esse jogo, mas onde você está agora nessa experiência aí quase infinita e maravilhosa? O que aconteceu é que com o update, não agora do Play 5, mas o passado, eu acho, teve um update que adicionou várias coisas ao jogo, né? E entre elas, achievements novos e uma mecânica nova. E nisso eu tinha platinado já o jogo, já tinha comentado isso aqui em um episódio passado, eu desplatinei o jogo. E até agora eu não replatinei o jogo. Então, surgiram achievements novos e eu não consegui terminar. Só falta um achievement, que é finalizar uma aventura lá específica que é gratuita, né? E quanto às críticas, né, do lançamento do Play 5, eu só tenho uma, que eu tenho certeza, eu já vi já, na verdade, no Twitter, que eles estão no X, né? Que eles estão trabalhando aí nisso no futuro, que é o crossplay, né? Fico muito feliz que eles são um jogo completamente acessível, muito legal a todas as plataformas. E imagino que isso, inclusive, dificulta o processo de você fazer isso, mas cadê o crossplay? Me bota um crossplay aí que eu começo a evoluir. Porque eu tenho 2 saves já e eu não quero ter um terceiro no Play 5 não, até agora. Não sei, talvez, porque o jogo tá muito barato. Mas às vezes até um jeito de apoiar mais os developers. Mas eu tenho já um save no celular e um save na Steam. Então eu jogo de vez em quando no celular porque dá vontade de tô em casa. Então, tem um save bem ainda recuado no Play 5, não, no mobile, no celular. E eu vou tentar platinar de novo aí na Steam. E se tiver um crossplay em breve, talvez eu pego no Play 5. Talvez eu acabe pegando de qualquer maneira, mas eu fico muito mais inclinado a pegar no Play 5 por conta disso. E realmente eu tava vendo aqui que falta um botão, né, de adicionar todas as DLCs no seu carrinho aqui na Sony. Eu tava até vendo isso, ou mesmo uma edição mesmo, né, ia ser bem legal. E um outro probleminha que eu tinha visto também é que eles falaram que a lista de achievements deu um problema, tipo, não tá na ordem que eles gostariam que estivesse. Eu vi uma comunicação sobre isso, é verdade. Eles falaram que parece que eles fizeram um trabalho de colocar na Steam numa ordem específica, provavelmente dificuldade de conseguir o achievement, ou progressão, conforme você vai abrindo mais armas mais difíceis de se abrir, ou classes, alguma coisa assim. Parece que ficou em algumas sessões, mas que não ficou muito certinho no PlayStation, e que eles não podiam fazer muita coisa sobre isso, mas por mim, isso é o de menos. Sinceramente, eu só quero o meu crossplay. Mas é isso. Me desmutando aqui. Muito bem. Então, continuamos aí na saga do Vampire Survivors. Eu espero que eles criam um skill, sim, para que ele possa ser comprado aí, o Ultimate Edition, ou o Game of the Year Edition, seja lá o que for, para que realmente, porque é uma possibilidade de conversão maior deles. Eles, teoricamente, podem ganhar mais dinheiro entregando, porque ainda assim vai ser um produto ali de menos de $10, ou até mais um pouquinho, $10, $12, assim. Então é uma forma deles capitalizarem mais nesse produto, né? Pode falar?
Uma última coisa só, que o preço dele, inclusive, foi ver como é que tá em BRL, ele é daqueles jogos que eles realmente se adaptam à realidade do país, porque, pelo menos com o Brasil, ele não tá o equivalente a $5, ele tá 12, ele tá 13,50 com a promoção da PS Plus, R$12,15, isso não dá $5. Então, tá muito legal, assim, também, mesmo considerando o Brasil, realidade Brasil, tá muito barato. R$12, você compra um refrigerante hoje em dia na padaria com R$12. Então, é mais barato que uma refeição, só para botar em perspectiva. Sim, e parar para pensar, uma coisa que eu penso muito, Red, nas minhas compras de videogames e de softwares e tudo, é o custo por minuto e o custo por hora, né? Tipo assim, se eu vou num filme e um filme de 2 horas e eu pago, sei lá, $40 nesse entretenimento, eu penso assim, ok, então eu tive $20 por hora de entretenimento. Se foi bom o entretenimento ou foi ruim, é uma história diferente, mas eu penso muito nessa ideia de conversão. E às vezes eu compro um JRPG de 100 horas num preço promocional aí de 10, 15, $20, e o preço por hora fica assim ridiculamente pequeno. E Vampire Survivors, você está falando de centavos aí no custo por hora de entretenimento, né? Então é uma value proposition assim muito, muito diferenciada. Eu honestamente não sei como é que os devs, eu acho que eles realmente focaram no volume, porque não é um jogo que uma vez que você cria, e eu estou falando aqui fora da minha área de conhecimento, né? Mas assim, eu acho que o jogo, uma vez que você cria aquela frame do jogo, a manutenção dele não é gigantesca, e eles quiseram realmente explodir com um preço muito, muito competitivo, e fica aí o meu shout-out sim para eles, por eles trazerem um preço de acordo com a realidade do país, e espero que eles tenham feito isso também na Argentina, que é um desafio muito peculiar, na América Latina inteira e no restante do mundo também, porque é um jogo que realmente pode entreter o mundo, ele ultrapassa línguas, porque você tem pouquíssimas palavras ali, você não precisa de botões para jogar o jogo, você só precisa de um direcional, que pode ser no celular, que pode ser analógico, mas tá de parabéns os devs do Vampire Survivors, e parabéns pelo último lançamento, e esperamos sim que crossplay, cross-save em 2024 é uma coisa que a gente pede assim com um pouco mais de fervor, porque a gente gostaria muito de ter isso sempre, né? Mas a gente espera que isso chegue logo, e é claro, quando vier o crossplay entre diferentes plataformas, eu adoraria jogar aí com você, Red, com a Purple, com a Nako e com quem quiser jogar com a gente um dia desse. Com isso dito, Red, eu queria mandar de volta para você, então, para você falar de um outro jogo que você tem jogado. Eu estou muito curioso. A primeira vez que eu ouvi sobre esse jogo foi pelo Tom Warren. Se você segue ele no Twitter, ele é um repórter da Bloomberg. Não sei de onde ele trabalha exatamente, mas ele, na verdade, ele falou desse jogo antes dele poder falar desse jogo no Twitter, o que eu achei muito fora do comum, e a justificativa que ele deu eu não gostei muito. Ele falou, não, porque quando eu cheguei lá e eu entrei no jogo, tinha um NDA ali que eu tinha que dar ok, eu apertei escape, ele desapareceu, então eu não tive que concordar com as regras para começar a entrar no jogo, por isso eu fui e explodi a informação. Achei muito antiético, não curti, mas com isso dito, Red, Deadlock, eu queria apresentar ele, mas você me corrija se eu estiver errado, é da Valve, da Steam, né? Criado pela Valve, ele é um third-person MOBA, é isso? MOBA em terceira pessoa? Ok, então manda bala aí, Red, fala um pouquinho pra gente de Deadlock. Vamos lá. Eu tinha visto esse jogo anteriormente em algum lugar, tinha completamente esquecido dele, até 2 dias atrás que um amigo meu pegou, o Altani, inclusive, abraços Altani, ele pegou e me deu uma aqui. Aí eu tava até conversando com a Nako um dia. Aí eu falei, eu vi um e-mail lá, falei, recebeu uma playtest de Deadlock. Aí eu falei, mas eu não me inscrevi pra isso. Aí eu fui procurar e tal, eu falei, foi um amigo meu que me passou aqui. Aí eu fui jogar. Fui ver aí de novo sobre o que era. Joguei junto com alguns amigos também. E basicamente ele é um intermediário entre um MOBA e um Hero Shooter, né? Ele não é skill based enough, tipo, de habilidades para ser um Overwatch, um Valorant, e ao mesmo tempo ele não é MOBA o suficiente para virar um Dota. Ele é um meio termo entre esses dois aí, porque tem as questões de last hit, farmar na lane, comprar item, melhorar skill, e ao mesmo tempo é um FPS, tem a questão aí de habilidade, dodge, de dar dash, de você ter
as questões aí de um FPS mesmo, né? Da headshot, tem mecânica de headshot. Então é muito, muito interessante como que eles encontraram um meio termo aí entre um MOBA e um Hero Shooter, né? Então, o pessoal pode falar assim, acho que fazendo uma crítica simplista, para resumir, né? Seria o intermédio entre Overwatch e um Dota 2, meu Deus. E aí, querendo falar inglês aqui, né? A musiquinha do Dota ali. Mas então, assim, é um jogo muito divertido. Joguei com amigos, é o tipo de jogo que eu só jogaria com amigos mesmo. MOBA, ele é MOBA o suficiente para eu não querer jogar ele sozinho, porque ele tem essa questão de 4 lanes ali, então você vai ter que conversar com seus aliados, você pode ir pra lane amiga, tem as teamfights, tem ultimate, então assim, é um jogo muito legal que eu testei aí por um dia só, joguei só uma noite, e assim, que eu pretendo jogar mais, e quando sair também quero jogar com amiguinhos, assim. Não sei como é que vai ser a monetização do jogo, não procurei a respeito ainda, mas assim, o teste que eu fiz achei muito legal, muitos heróis, muitas mecânicas, e bem divertido, assim, no geral. Deixa eu te perguntar, bom, esse jogo ele está em acesso antecipado agora, em alpha, em beta, alguma coisa desse tipo. Você já foi exposto a algum tipo de monetização? Você entende como é que ele vai funcionar? Eu imagino que seja alguma coisa similar ao Dota 2 ou League of Legends, que é rival deles. Mas você foi exposto a alguma coisa ou simplesmente entrou, jogou, você farma algum tipo de moeda, você compra skins? Como é que é? Quando você não está jogando, como é que é esse sistema? Até agora não tem nada disso incluso, não sei como é que são os planos dos devs, mas basicamente entrou, apertou play e joga. Não tem nada de skin, não tem nada de arma, vou até abrir ele aqui de novo só para dar uma checada se é isso mesmo, mas pretty sure que não há nada do tipo, tá? São personagens, são heróis que estão ali, que você pode escolher, acho que tem uns 10, 15 heróis já, personagens que mudam bastante as mecânicas entre si, mas não tem nada de skin até agora, não tem nada. Imagino que talvez seja implementado depois, se for pensar que é da Valve e que tem muita. Acho que fora do jogo tem uma mecânica muito parecida com o Dota 2, de novo. Então, tem uma área aqui chamada Resources, mas não tem nada a ver. Realmente não tem nenhuma monetização até agora. É literalmente poder play heróis, assistir. Learn to Play, que ele mostra, ele tem um tutorial já incluso, e só isso. Nada de monetização, nada de skin. Então não faço ideia como é que isso vai ser. Muito bacana. E você, a última pergunta antes da gente passar para o próximo jogo. Você se vê jogando esse jogo aí por semanas e meses que venham, ou você acha que é só uma coisa momentânea que você está curtindo agora só para conhecer? Eu acho que ele tá mais pelo lado do momentâneo, porque eu não imagino que seja a mesma coisa que eu vou fazer como eu fiz com Helldivers, que eu vou ficar jogando bastante. Realmente vai ser o tipo de jogo que dificilmente eu vou levantar pra jogar, mas vira e mexe, algum amigo vai querer chamar pra jogar, assim como de vez em quando eu jogo um League of Legends, assim como de vez em quando eu jogo Valorant, assim como de vez em quando eu jogo algum outro jogo que eu só veja prazer com amigos, né? Então não é o tipo de jogo que eu vou levantar e falar assim, bora jogar um Deadlock. Eu falo, não sei. Muito bem, Red. Bom, a gente vai passar para o próximo jogo agora, que é o que eu tô jogando, mas eu já quero até puxar um pouco de uma pauta futura, de um tópico que a gente ia tocar mais tarde, que eu até gostei do título que eu coloquei. Eu escrevi Final Fantasy XIV chegou e vazou. Será que acabou? Então, eu quero falar um pouco sobre Final Fantasy XIV, porque eu voltei a jogar essa semana, e eu voltei a jogar porque eu pago uma subscription para eles, e eu falei assim, cara, eu não estou jogando, né? E você sabe, eu acho que eu já falei isso antes aqui, Red, que eu faço questão de manter a minha subscription ativa, porque é a minha forma de votar com a minha carteira. Continuem fazendo isso. Mesmo que eu não possa jogar, às vezes, 1, 2, 3 meses consecutivos, eu nunca quebrei a minha assinatura. E eu pensei pela primeira vez em dar um halt ali, dar uma pausa na minha assinatura, e eu tenho que falar isso de uma forma muito delicada, porque eu não quero implicar em momento nenhum que o Yoshi P não fez um trabalho excelente. Mas eu confesso que
foi muito fácil para eu me distanciar de Final Fantasy XIV no meio do conteúdo. Eu falei, cara, eu não estou sentindo essa saga. Eu já estava nas quests entre o nível 94 e 95, que teoricamente é aproximadamente a metade do que é a expansão, e não estava me pegando. E eu voltei a jogar hoje não pela vontade de jogar de novo. Eu falei assim, cara, eu acho que eu quero dar um pause na minha subscription. Então, com isso, eu quero pelo menos terminar o conteúdo dessa expansão. Eu falei, deixa eu colocar um pouquinho de tempo nisso aqui tudo. Eu joguei um pouquinho hoje, mas confesso que eu já vi algumas spoiler-free reviews. Parece que a coisa ela dá uma engrenada. Eu acho que eu imagino que esteja próximo dessa engrenada, porque eu acho que eu já estou quase na metade do jogo. Mas, cara, definitivamente não estou sentindo a mesma empolgação. E é claro, eles têm uma missão assim gigantesca, colossal, de começar uma nova saga do zero. Eles terminaram uma saga maravilhosa no Endwalker, que realmente culminou em mais de 10 anos de conteúdo. Então eles têm uma responsabilidade colossal, uma missão colossal, e eles estão... Mas a sensação que eu tenho é que eles não estão semeando o suficiente para que eu possa ficar assim, investido no que está acontecido, no que aconteceu até agora na história. Então eu já quero chegar naquela pauta rapidamente que a gente está falando de Final Fantasy XIV, e eu peço desculpas para o chat, que agora que eu me toquei, eu estou um pouco distraído e um pouco rusty aqui, porque eu não faço podcast há muito tempo, que eu não estou engajando o suficiente. Então eu queria dar só um salve para o Kirsten, que mandou uma mensagem para a gente mais cedo, e o açougueiro aí, o Nathan Araújo, que falou um pouquinho sobre a experiência dele com Deadlock, e eu peço desculpas que eu podia ter inserido isso no meio da nossa conversa e não inseri, porque eu estava um pouco distraído aqui nas 1000 coisas que eu estou fazendo aqui, que eu não faço já há praticamente um mês. Com isso dito, Red, eu quero saber... Eu vou terminar o conteúdo, então em algum momento aqui no podcast eu vou poder conversar mais sobre esse assunto. Eu espero muito, 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 Red, tá enganado e falar que a expansão é fodástica e que eu não vou parar de pagar a minha subscription, porque eu quero continuar votando com a minha carteira. Mas nesse momento eu confesso que eu estou um pouco triste com o rumo que o jogo está levando e não está me cativando como me cativou aí desde 2019, ininterruptamente pagando a minha assinatura. Quero saber onde é que está a tua cabeça em relação a esse jogo nesse momento. Red, é com você. Maravilha. Eu tenho seguido acompanhado esse conteúdo com o Kirsten, que tá aqui no chat. Ele começou junto comigo, e eu tava fazendo junto com ele aí até agora. Acabou que a gente ainda não prosseguiu depois na história, acho que a gente tá em 40% da história, mais ou menos. Porque eu digo isso pelo nível, né, da quest, né? A gente tá no nível 84 agora de quest. Realmente não deu a engrenada da história aí, né, que o pessoal fala. De qualquer maneira, eu também loguei algumas vezes para jogar com o Anako. Então, eu voltei lá pro Vanilla. Então, uma, 2 noites eu loguei aí nesse tempo aí, desse intervalo, eu loguei com o Anako pra gente jogar um pouquinho lá do Vanilla, né? E sim, é exatamente o que você tem que falar agora, maldita CLT. Os horários meus e do Zé não são muito compatíveis, né? Ele mora no Rio Grande do Sul agora, né? Então ele não tem o trânsito de São Paulo para lidar, né? Então, só que às vezes ele tem umas coisas pós-horas aí. Mas ele normalmente tá muito mais livre do que eu. Eu que sou o que segura aí o game, porque eu também vira e mexe, eu tô saindo tipo, do trabalho e vou direto pra academia. Então, por isso, tem sido mais por uma limitação da vida real do que pelo interesse na história em si, tá? Pretendo voltar a jogar, pretendo seguir a expansão até o fim. Tem sido divertida, mas realmente, eu já falei isso com o Zé, já falei isso com você, pra mim, eles overstayed, eles seguraram demais a premissa de introdutória, né? Eu vejo que realmente, eu entendo que é um JRPG, eu entendo que as coisas demoram pra engrenar, que eles saíram de um arco gigante, eu entendo que é difícil cumprir a mesma expectativa, caber no sapato gigante que foi deixado por Endwalker, mas eu sinto que isso é aceitável até um certo ponto, e eu vejo que essa linha sendo cruzada. Então, é isso, assim, a minha pequena crítica aí a Final Fantasy, mas
posso dizer algumas coisas gostosas também, que tipo, olha, mantendo o mesmo jeito a questão de dungeon, de trial, de legal de jogar com alguém, de legal de você compartilhar onde você tá chegando, de ter umas cutscenes com algumas coisas legais. As mensagens motivacionais me parecem um pouco repetitivas, aquela coisa de Fear of Battle, acho que é um tema, tem alguns temas que já se repetem também. Eu consigo olhar pra trás e falar, olha, acho que eu já vi uma frase que não é a mesma palavra, não é o mesmo contexto, mas os personagens estão meio que, talvez, começando a repetir algumas frases, né? Então, tem um pouquinho disso, mas ao mesmo tempo o conforto de estar num jogo aí que me acompanhou minha vida praticamente que toda aí de gamer, né? Então, eu acho que eu tô um pouco mais positivo, mas ao mesmo tempo também estou com a minha crítica aí do Final Fantasy XIV nesse momento. Red, você joga Final Fantasy XIV há quanto tempo? Vamos lá, vamos voltar aqui, deixa eu pensar aqui. Eu acredito que eu jogava ele na época do Play 3, eu acho. Que eu acho que eu não comprei ele primeiro nem no computador primeiro. Eu comprei ele lá no Play 3. Então, deixa eu só conferir aqui. Deixa eu só conferir aqui. Eu acredito que eu não peguei... Como é que lançou o Realm Reborn? Eu acho que foi pouco tempo depois do Realm Reborn aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Faz muito tempo. Lançou em 2013. Acho que é... Eu não sei... Foi isso mesmo. Exatamente. 10 anos ano passado. Então é isso aí. Deve fazer próximo... Eu acredito que entre 10 e 11 anos. É isso aí. Caramba. E você? Não, eu sou 2019, eu não sabia que você estava tão investido há tanto tempo nesse jogo. Não, mas tiveram momentos que eu joguei muito no começo. Eu lembro que na época usava, acho que não era Skype, era TeamSpeak, né? E eu jogava pelo PlayStation e eu já tinha um computador na época. E a ideia era que eu tinha que logar no PlayStation e eu ligava o computador para falar no TeamSpeak, porque as pessoas de uma free company que eu jogava, americana inclusive, eles jogavam com o computador, então eles usavam o TeamSpeak para se comunicar. Aí eu entrava lá para conversar com as pessoas enquanto eu chegava no PlayStation. Foi essa a minha primeira experiência com Final Fantasy, para ter uma ideia. Que foi barato. muito tempo atrás. Que barato. Bom, eu vou deixar essa conversa de Final Fantasy dizendo que eu tenho comprado na Steam e um dia vou jogar Final Fantasy XI. Então, eu quero ter isso marcado no meu resume Final Fantasy, porque realmente, literalmente, faltam ele e o 13. São os únicos que eu não joguei e zerei. Então, eu quero finalizar essa saga Final Fantasy. E se tivesse no PlayStation, eu gostaria de platinar ele também, mas não tem como, infelizmente. Com isso dito, então, Red, vamos para o nosso próximo jogo. Eu vou puxar para mim dessa vez. E antes de começar a falar desse jogo, eu queria falar. Eu até tive que me controlar um pouco no que eu estou jogando, porque eu estou num momento retrô. Eu estou voltando muito, jogando muita coisa antiga. Eu estou adquirindo alguns softwares antigos, e inclusive alguns peripherals, alguns equipamentos antigos também. Então é uma história que a gente pode contar em outro dia. Mas hoje eu quero falar de um jogo de PlayStation 3 que eu estou jogando, chamado Alice Madness Returns. É um jogo baseado no tema da Alice no País das Maravilhas, mas ele é um jogo... adulto, ele não é um jogo para criança. Assim, se você vê o título do jogo, a capa do jogo, por exemplo, é a Alice com uma faca ensanguentada, né? Então ele é uma forma de você repaginar a história da Alice no País das Maravilhas, mas você vê até no próprio trailer aí, de uma forma, ao invés de fantasiosa e plim 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 para criança, é um jogo muito legal, muito legal mesmo. E então eu aqui na minha busca infinita da platina perfeita, estou jogando esse jogo, vou platinar ele. E inclusive ele tem a versão do PlayStation 3, eu acho que a versão do PC também tem, porque esse não é o primeiro do jogo da série, inclusive o nome dela é Alice Madness Returns, né? O primeiro jogo, ele é o do Something McGee Alice, é o nome do cara que fez o primeiro jogo de Alice, e ele está incluído dentro desse jogo Alice Madness Returns. Então eu estou jogando esse jogo primeiro, que saiu para PC, dentro do meu PlayStation 3, tem ali 5 troféuzinhos para você unlock, que é você terminar de jogar o jogo,
E depois aí eu vou jogar o Alice Madness Returns. Já joguei ele há muitos anos, acho que eu joguei ele em 2012, 2013. Não cheguei a finalizar. Você vê aí no próprio trailer aí de começar que não é um jogo para crianças. Não é um jogo que eu jogaria com a minha sobrinha. Não é, definitivamente não é. Então, mas é um jogo muito legal, uma temática muito bacana. E é claro, né, existem as interpretações psicológicas desses contos da Disney, e a interpretação psicológica mais comum da história da Alice é realmente que ela está num asylum, né, que eu sempre traduzo como asilo na minha cabeça, mas eu sei que não é. Asylum é um manicômio, né? E ela tá ali, o psicólogo está tentando trazê-la para a realidade, mas ela vive naquele mundo das maravilhas. É mais ou menos isso, de uma forma muito ignorante de quem não é psicólogo aqui. E a Nako até falou que aqui faz muito tempo que ela não ouve falar desse jogo. O Christian falou que esse jogo é sensacional, então eu fico feliz que vocês estão gostando. A Nako falou que também que lembra de ter visto esse jogo da Alice em lojas físicas de jogos quando eu era mais nova. Realmente, o que eu posso falar desse jogo, de ambos os jogos, né, do original que saiu para PC e o Alice Madness Returns, é que ambos são produtos do seu próprio tempo. Então você tem mecânicas datadas, você tem câmeras que são um pouquinho enfurecedoras, mas você tem que entrar num mindset específico, e se você fizer isso, você vai curtir, sim, muito esse jogo. Então, eu vou continuar jogando ele aí, em algum momento eu vou platinar, e vai ser uma alegria trazer para cá a história da platina desse jogo, que ela é conseguível, não é aquela coisa assim absurda, quando a platina ela envolve um nível de habilidade muito diferenciado, um grinding assim de horas infinitas e absurdas, com grande frequência eu acabo passando essas oportunidades de lado. Eu não participo dessas atividades, mas parece que é uma platina tranquila, dá para ver o Trophy Guide dela e dá para fazer, então eu vou finalizar sim, e vai ser um prazer trazer para vocês aqui. Eu vou dar um teaser para vocês, tá? Eu estou ativando o meu PlayStation 3 assim com tudo ultimamente, e eu vou só falar uma coisa, meu aniversário foi dia 28 de março, tá? E eu recebi uma quantidade de dinheiros no meu aniversário, pequena, mas, né, minha família aqui e ali, não sei o que, deu uma graninha, e eu não gastei, por motivos não quero falar por quê, mas eu não gastei, eu falei, deixa esse dinheiro guardado aqui. Mas eu tô falando de pouco dinheiro, não é muito dinheiro, não. E aí, agora que eu tô me sentindo um pouco mais à vontade, eu falei, eu vou gastar esse dinheiro. E aí eu comecei a comprar coisas retrô. Retro, né? Tô falando certo em português? Retrô? Isso, retro. E então eu vou estar trazendo aqui nas próximas lives vou fazer um show and tell aqui, vou mostrar as coisas que eu comprei, mas eu tô focando exatamente no seguinte, eu não tô comprando assim, eu vou comprar esse jogo aqui porque eu quero jogar. Porque e é até um elogio que eu faço tanto para a empresa de games, né? Tanto para a Microsoft, para Xbox, para Sony, para Nintendo. A gente está numa época de remakes e remasters e revivals de muitas IPs, né? Recentemente a PlayStation Plus Extra reintroduziu um jogo chamado Jeanne d'Arc do PSP, maravilhoso, Dexter. Então, assim, se existe um jogo que eu não consigo comprar agora, não tem problema. Eu estou mais preocupado com experiências que a gente não vai conseguir simular lá na frente. Então, pensa, por exemplo, tem um Guitar Hero que você... É um negócio de guitarrinha que você conecta no seu Nintendo DS e você joga Guitar Hero no DS. Não dá para emular isso, não dá para você viver essa experiência. Isso aí vai se perder ao tempo. Então eu estou focando um pouquinho mais nessas experiências, mas eu não vou falar o que é não, a gente deixa para uma próxima oportunidade aí. Mas estão chegando coisas aqui da eBay, eu estou indo no Facebook Marketplace dirigindo 40 minutos da minha casa para pegar coisa também. A senhora Humilde está maluca, porque estava tudo bonitinho, organizado aqui, eu estou começando a trazer coisa velha aqui para casa, tá muito legal, tá? Mas voltando para elas, estou gostando muito. É um jogo assim que pro que se propõe a fazer realmente é muito, muito legal. E é claro, é um jogo do seu próprio tempo, então ele tem algumas mecânicas datadas e alguns incômodos com a câmera, mas entrando no mindset correto, isso não é problema nenhum, estou gostando demais. E eu recomendo para todo mundo pegar esse jogo aí numa mega promoção na Steam, alguma coisa, porque é absurdamente maravilhoso. Red, antes da gente ir para o seu próximo jogo, eu queria te perguntar se você já jogou Alice Madness Returns, se você já conhecia, se tem curiosidade. Eu não joguei, já ouvi muito na época que ele tinha sido lançado,
E eu tenho curiosidade, eu jogaria muito esse jogo com a Nako, ou assistiria ela jogando, porque eu acho que ela tem mais vontade de jogar do que eu. Ela é o tipo de coisa que ela gostaria. Ela é coisa que parece fofo, mas pero não é. É uma coisa mais. Tem uma série de livros que acho que foi lançada pela editora Darkside aqui, que é basicamente mostrando as histórias da Disney, da onde elas vieram, né? Eu acho que tem as histórias originais também, que das princesas, que são histórias macabras, que são histórias que não são para criança. Foi a Disney que criancificou as obras, não é? Só que todo mundo conhece elas pela Disney, então acha que levar isso daí para uma história dark é que você tá, não, você tá estragando a princesa. Não, é o contrário. Na verdade, é a Disney que colocou e tirou as coisas ruins da história para lançar para o público infantil. Então, isso é muito legal, né? Então, é um jogo que tem interesse, mas principalmente eu acho que eu gostaria de ver a Nako jogando. É muito bom. Eu acho que ia ser legal, e se eu não me engano, é um jogo um pouco curto. Então eu acho que é uma coisa que vocês conseguem matar aí de repente em 2 jogatinas, alguma coisa assim. Com isso dito, Red, queria mandar para você, eu acho que você já conversou sobre esse jogo antes aqui na live, mas me lembre, talvez eu esteja enganado, Deep Rock Galactic. E, by the way, a gente não tá falando de plataformas aqui com tanta frequência, o Red tá full PC, ele tá monstro PC agora, tudo que ele falou até agora foi PC. Fala um pouquinho pra gente sobre Deep Rock Galactic, por favor. Deep Rock Galactic é um jogo que eu tava jogando com uns amigos meus. Eu não comprei ele, inclusive, eu tô na família de Steam, então ele é um jogo que você consegue emprestar, que a Steam tem essa mecânica, né, agora de share games, então você pode adicionar algumas pessoas ali no seu grupo familiar, e vocês conseguem meio que compartilhar joguinhos, né? Legal. Esse é um jogo que faz muito tempo que eu já conheço esse jogo, porque tem uma amiga minha que ela joga esse jogo faz muito tempo com a família dela, e ela acho que a irmã dela que ela joga, e ela streama isso na Twitch. E eu sempre não dei muita bola pra esse jogo. Eu falava, tipo, legal, tá jogando um joguinho co-op de tiro. Aí eu fui jogar acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, e é muito divertido. É um co-op shooter. Já devo ter mencionado aqui mais de uma vez que eu sou fã de jogos co-op. Então, é muito legal, um jogo que tem uma mecânica de iluminação muito legal, como vocês estão vendo aí no B-roll, né, pra quem tá vendo. Pra quem não tá vendo, basicamente são light sticks que você joga pra poder ver, senão você nem vê nada. Então, a mecânica de iluminação é importante porque basicamente são gnomos que têm armas e que têm um objetivo de minerar alguns minerais específicos. A missão do jogo vai lá, pega até as coisas embaixo no fundo da caverna e volta. Só que no meio disso aparecem monstros. É bem simples a premissa, né? E nisso tem 4 classes no jogo. Tem um shooter, um cara que é bom em escavar, que parece que todo mapa é escavável, isso é muito legal. Às vezes, e tem uma mecânica de você um mapa 3D, pra você não sair escavando qualquer parede que não dá em nada, né? Mas qualquer parte do mapa é escavável, chão, teto, parede, e tem um personagem que é especializado nisso, que ele consegue escavar com muito mais facilidade. E aí tem um outro que te dá iluminação, um outro que coloca uma sentry, se não me engano. São 4 classes, é muito legal o joguinho pra você jogar aí com amiguinhos. É o que me deu um pouco de respiro em relação a Helldivers, né? É um jogo bem divertidinho aí, com um shooter que você pode escolher a dificuldade, você quer uma coisa mais tranquila para aprender, pode jogar, quer um desafio para ficar com os amigos, para realmente, se vocês não tiver todo mundo com a mira em dia, e principalmente com as táticas e posicionamento em dia, você não vai conseguir fazer a missão. Então você escolhe. A mesma coisa do Helldivers, que você tem a opção, né, de dificuldade, aí você também tem opção de dificuldade mais fácil para ser mais casual, ou quer um desafio, quero aumentar a dificuldade, você pode. Então é um jogo que dá para jogar solo, mas dificilmente eu indicaria ele solo. Mas esse, ao contrário de Deadlock, é um jogo que eu chamaria as pessoas para jogar. Assim, é um jogo que realmente me desperta o interesse por ser um co-op bem divertido. Assim, cada partida dura aí de 15 a 25 minutos, assim. E é isso, você joga quando você quer também. É roguelike, vamos dizer assim. Como é que é assim, o loop do jogo? Desculpa. O que você estava falando? Não, apesar de ter progressão, sim. Tem uma questão que você vai melhorando as armas, vai melhorando... Tem questão de loot, sim. O loop do jogo você começa ali basicamente, você entra numa mina, você faz o objetivo da mina, e aí você tem que evacuar, você tem que sair do local. Mesmo jeito do Helldivers, você tem que evacuar, é o mesmo loop. Entre na mina, explore o mapa para alcançar o objetivo.
por exemplo, você viu aí várias vezes ele minerando algum ouro, alguma pedra com uma cor. Então tem uns 5, 6 minerais diferentes. Você entra lá, ele manda você minerar tal mineral, você minera. Tem umas coisas que são diferentes, tipo umas seeds que você só encontra no teto. Tem coisas que não são minerais. Ele vai falar assim: o objetivo é minerar 30 de um mineral vermelho. E você não tem só que minerar com a picareta, igual ele tá fazendo as coisas aí. Quando você minera um mineral, você tem que depositar ele na mule, que é uma mulinha lá. Sim, e aí eu vi isso. Você chama ela. É uma mesma mule para todo mundo, então o ideal é que todo mundo fique mais ou menos próximo, porque se cada um estiver minerando para um canto, só um jogador vai estar com a mule ali. Você aperta um botãozinho, ela vai até você. Aí você tem que depositar as coisas na mule. O objetivo só é concluído depois de você conseguir tantas coisas dentro da mule. E nisso, aí você desbloqueia a evacuação, que é na própria mule. Você aperta um botão nela e ela vai começar a correr de volta pro começo pro ponto inicial do jogo. E aí todo mundo tem que correr para lá em um certo tempo, senão você não sucede na evacuação. Então é literalmente esse o loop do jogo. Entre, faça o objetivo, evacue. Cara, muito legal. Esse pra mim é Ultimate Fun with Friends, né? Porque ele é chill o suficiente, mas traz um desafio bacana. Muito, muito legal, Red. Eu não tenho condições agora de botar ele na minha lista de jogos, mas eu confesso que eu fiquei curioso. Quantos jogadores podem jogar juntos simultaneamente? Acredito que é até 4 jogadores. Vou até conferir aqui, mas é pretty much que é 4 jogadores. Muito legal. Bom, enquanto você confere aí, eu queria ler o comentário do Kissen aqui sobre o Alice. Vamos ver aqui. Quando o jogo da Alice saiu em 2000, lançou, eu conheci por conta do meu primo. Era um dos jogos que morria de vontade de jogar e foi um dos primeiros que joguei quando consegui ter um PC. Depois o Madness Returns, quando lançou, joguei no modo Jack Sparrow, mesmo em 2014. Comprei ele e joguei de novo pela Steam. Se tivesse uma versão para a PlayStation 5, acho que consideraria pegar de novo. Na verdade, eu tenho se você ver o meu setup aqui, você não está vendo, claro, mas eu tenho um PlayStation 5 e eu tenho um PlayStation 3 do lado dele, porque realmente... E eu elogiei a Sony mais cedo e vou falar, eu acho que eles estão começando a fazer um trabalho muito legal com os tiers do PlayStation Plus, finalmente trazendo assim uma infinidade de jogos que acabaram ficando perdidos ali em gerações passadas, tanto do PlayStation 1, quanto do 2, quanto do PSP. E quem sabe até do Vita também chegue a alguma coisa em algum momento. Então espera-se talvez que a gente consiga, e nativo seria mais legal, nativo que a gente consiga jogar esse e muitos jogos da era do PlayStation 3 no nosso PlayStation 4 ou PlayStation 5. Muito bem. Com isso, Regis, nós vamos para o nosso próximo jogo. A gente está chegando no final. Eu vou ser breve. Eu já falei desse jogo antes, mas eu só queria dar um shout-out aqui, que é o Brothers: A Tale of Two Sons. Esse jogo é absurdamente maravilhoso. Eu sou apaixonado por ele. E eu só estou trazendo ele à tona, eu vou ser breve aqui, porque eu tenho ele para PlayStation 3, eu tenho ele para PlayStation 4 e eu comprei o remake dele para PlayStation 5 recentemente. No PlayStation 3 e no PlayStation 4, que é o Footage que vocês estão vendo aí, não tem como platinar o jogo. Ele só tem achievements, mas não tem como platinar. Então eu fiz, e como é um jogo curto, que você termina em 2 horas e meia, 3 horas, dependendo do seu awareness de como é que funcionam os puzzles e coisas do tipo, eu fiz todos os achievements do PlayStation 3, depois fiz todos os achievements no Xbox, que eu tenho ele também no Game Pass. Vou fazer todos os achievements no PlayStation 4 e provavelmente vou jogar em live, já fica um teaser aí, o Brothers: A Tale of Two Sons Remake, que é basicamente o mesmo jogo, só que graficamente melhor. É um jogo do qual eu sou absolutamente apaixonado. Para quem não sabe, o Brothers: A Tale of Two Sons foi o primeiro projeto de uma pessoa que você provavelmente ouviu falar muito depois, que fez o A Way Out, e por último fez o It Takes Two, que é o Joseph Fares, né, que ganhou o Game of the Year no Game Awards em 2021, 22, não sei. Foi com It Takes Two, né, se eu não me engano. Então, é um jogo, ele não só está no meu top 10 jogos favoritos de todos os tempos, ele está no meu top 5. E talvez, provavelmente, no meu top 3, se eu pensar muito bem. Eu joguei ele recentemente agora de novo, extremamente emocionante, mecânicas
excelentes, né? Para quem não sabe a mecânica dele, se você está jogando, eu não sei como é que funciona no mouse e no PC, mas provavelmente não funciona no mouse e no PC, mas no controle você controla cada personagem com um controle direcional. Então, você basicamente joga com seus thumbs e você tem ações com os triggers ou com L1, R1, no caso, se você está jogando no PlayStation. É um jogo que literalmente você compra a preço de banana, ele é muito barato, até o remake dele é barato, né? Ele não é um jogo de preço cheio, e ele entrega uma história assim de uma beleza absurda. E ele tem muitas sub-histórias também, que se você ir explorando o mundo, você vai conhecendo melhor. Você pode, inclusive, zerar esse jogo sem ganhar nenhum troféu, que eu acho hilário. Mas eles fizeram questão de conectar todos os troféus a side stories. Então você tem que correr atrás das side stories. É bem, bem legal mesmo. Red, se você tiver curiosidade, e com a Nako, eu acho que vocês gostariam muito de assistir, de jogar e assistir um ao outro jogando, ou até jogar em parceria, cada um controlando um personagem. Eu acho que seria muito bacana. É uma recomendação muito grande minha. É um jogo curto, é equivalente a você assistir um filme, e mesmo sendo um jogo curto, eu realmente jamais daria spoiler nenhum desse jogo, mas ele faz algumas coisas ou uma coisa específica, que eu não vou falar o que é, que nunca eu vi foi feito num jogo antes e nunca foi feito desde então. E é um jogo que mexe muito com as emoções. Então, prepare-se para viver emoções muito grandes e muito fortes. Eu vou deixar por isso, tá? É quase que um trigger warning que eu tô dando aqui. Mas é uma recomendação, assim, absurda que eu dou. Por favor, deem uma chance para esse jogo. Eu tô assim, viciado nesse jogo agora, inclusive na versão de PlayStation 4 e de Xbox, você tem como deixar o jogo, uma opção específica onde você deixa o jogo rolando meio que sozinho, e você tem comentários do diretor. Então, assim, eu tô meio que fazendo eu tô mergulhando profundamente na lore desse jogo, como das dificuldades que foram para que esse jogo fosse feito. Como uma curiosidade, por exemplo, não tem fala nesse jogo, e todo o mocap foi feito pelo próprio diretor, porque eles não tinham dinheiro para pagar uma pessoa para fazer o mocap. Então ele botou aquela roupinha, ficou fazendo os negócios assim. A voz dos personagens foi ele que fez. E eles falam uma língua fictícia baseada na língua que ele fala, que ele é do Middle Eastern, né? Eu não lembro qual é o país que ele é oriundo, mas ele realmente eles tentaram de uma forma assim, eles hustle mesmo, eles correram atrás para conseguir fazer o jogo com pouco dinheiro e fizeram uma absoluta obra de arte. Eu recomendo demais que vocês joguem esse jogo. A Nako falou, preparem os lencinhos. Sim, mas é um jogo de uma beleza assim tremenda, assim, o áudio é lindíssimo, os gráficos, o gameplay é muito legal e muito criativo. E mais uma vez, faz uma coisa que nunca foi feito antes nem depois dele. Recomendação assim, 10/10, absurda do Humildes, a preço de banana, 2h30. Por favor, se você está assistindo, se você está ouvindo isso, dê uma chance para esse jogo. Brothers, A Tale of Two Sons. Red, fiz um bom sales pitch para você? Fez muito bem. Eu acho que o Zé já jogou esse jogo e eu acho que ele também já recomendou para eu jogar esse jogo. É questão de realmente... Eu acredito que eu tenho ele e eu só tenho que realmente jogar ele. Eu já tenho ele aqui na minha Steam. Eu preciso realmente ter vergonha já na cara e jogar ele, porque não foi falta de recomendação. E com certeza eu jogarei com a Nako. Se for jogar, vai ser com ela. Que legal, cara. Trazer os lencinhos. Fico muito feliz. E, meu Deus do céu, por falar em lencinhos, Red, você não sabe o sorriso que eu dei quando eu vi isso. Red, você está jogando nos meus jogos favoritos de todos os tempos, de uma beleza, assim, única. Red, você está jogando To The Moon, cara. Sério mesmo? Eu tô jogando, mas na verdade eu tô mais assistindo do que jogando, porque esse é um jogo que eu joguei. Eu acredito que foi muito tempo atrás. E que eu falei pra Nako, vamos jogar esse jogo aqui. Aí eu abri e a gente acabou de passar
acabou de chegar na infância do personagem e por algum problema não tá dando certo, né? O que eles têm que fazer, né? O objetivo deles é chegar até a infância dele para conseguir alterar lá umas questões de memória, né, dele. E aí tá dando errado, então tá um suspense, a gente já fez teorias e eu joguei há muito tempo atrás, eu não lembrava de muita coisa, e tá sendo muito legal ver com a Nako essa questão, mas eu acho que a gente não chegou na parte do jogo ainda que dá aquele mind blow assim, mas já foi o suficiente para engajar ela e pra gente começar a criar teorias. Por que tá dando errado? Por que não tá acontecendo? O que será que é? Ela fala, tipo, não, porque é legal que também é muito legal rejogar esse jogo, porque eu tenho certeza que eu joguei esse jogo antes de eu me formar na área médica. Então a gente começa a ver coisas, se faz sentido ou não faz. Eles referem a condições médicas, psiquiátricas, eles referem a medicamentos, que hoje em dia eu sei que eles fazem. E sim, eu queria jogar É porque esse estúdio tem outros jogos incríveis, né? De RPG Sim, eu ia Maker, falar isso. que é o Finding Paradise, e eu comprei eles, inclusive. Eu Something comprei. Bird, tem um Bird da vida aí. Freebird é o nome da companhia. Aí eu comprei também, quer ver? O Impostor Factory e o Finding Paradise. Que são jogos que também são preços de banana, RPG Maker. E eu lembro que eu tinha a minha época do vício no RPG Maker. Era a época que já tinha gráficos melhores, mas, tinha muitos joguinhos de terror. Acho que na época que começou muito youtuber fazer sucesso, de PewDiePie, Markiplier, era tipo febre você não jogar esses jogos na Steam. Você achava lá um .exe online e você baixava ele e jogava gratuitamente esses jogos, né? Então eu jogava muitos jogos do RPG Maker. Esse eu não sei se era um deles já, mas assim, tinha uma época que era febre, então eu joguei naquela época e tô voltando a jogar agora e é muito diferente. A gente consegue entender coisas muito melhor do que antes, e esse jogo me emocionou muito lá atrás, vai me emocionar muito de novo agora, mas a gente ainda não quero falar muita coisa, até pra Nako não... Ela já tem a expectativa, ela sabe do que é a questão, mas não quero falar muito mais disso. Estou mutado, desculpa. Muito bem. A Nako mencionou aqui que vocês estão jogando agora porque você queria jogar a sequência. Os outros jogos dessa companhia, eles são uma direct sequel? Tipo, eles precisam ter o contexto? Ou são a mesma companhia, mas jogos completamente diferentes? Eu não sei. O que aconteceu? Eu abri Finding Paradise, que eu queria jogar com ela. A ideia inicial era jogar Finding Paradise. Eu abri com ela e a Nako me fez essa exata pergunta. Porque ela tem uma questão que ela só joga as coisas na ordem, ela só vê as coisas na ordem. Ela falou isso daí, exatamente. Se por mim, eu sou meio doido. Mas esse também eu já tinha jogado. Então, eu falei pra ela a seguinte frase. Eu falei, acho que não. Vamos abrir aqui. Se eu reconhecer uma coisa aqui, eu vou fechar e a gente vai jogar o primeiro. Não deu 2 segundos de jogo, apareceu o Neo, se eu não me engano, e a Rosaline num acidente de carro. E é exatamente assim que o primeiro jogo começa. Eu falei, tem referência ao primeiro, vamos fechar, vamos jogar. vamos jogar o To The Moon. Foi muito legal, foi tipo 2 segundos de jogo, eu vi assim, eu comecei a ver assim, acidente de carro começou a bater os déjà vu, né, começou a minha memória a desenterrar as coisas, eu falei, me parece que é a mesma coisa. Aí do nada o personagem falou Neo, eu falei, é eles, é a mesma coisa. Tem os 2 personagens do primeiro e no segundo, vamos jogar o primeiro. Tá eu não vi muito mais. Às vezes pode ser muito diferente, não tem, mas se tem referência ao primeiro, eu já falei, tá, os 2 personagens do primeiro estão aqui, então vamos jogar o primeiro. Então é isso. Muito bem, cara, muito bem. Engraçado que eu pensei nesse jogo recentemente, Red, no To The Moon, porque eu estava organizando os meus jogos da Steam e eu gostei de ver que a Steam agora tem quer dizer, agora eu reparei, não sei há quantos meses ou anos isso já existe, que é o sistema de Blue Ribbon, né? Quando você platina um jogo na Steam, você ganha um Blue Ribbon, né? Que significa que você pegou todos os achievements. E eu fui ver quais Blue Ribbons que eu tinha lá, e eu vi que eu tinha o do To The Moon, mas na verdade é só um achievement que você tem no To The Moon. Eu imagino que seja finalizar o jogo, né? E eu finalizei ele há muitos anos, acho que eu finalizei ele em 2014, cara. Eu tava lá em Austin, Texas na época, eu tinha acabado de entrar na Blizzard, então foi uma forma que eu pude me entreter ali jogando no PC.
Antes da gente mover, então, para o último jogo que a gente vai conversar hoje, antes da gente falar um pouquinho das notícias aí rapidamente, para a gente não estender demais o nosso show aqui, que a gente gosta de terminar antes de meia-noite, horário de Brasília, queria ler outra mensagem do Kirsten, que falou aqui, ó, vou deixar uma recomendação. Curti. Já curti. Adoro recomendação de quem curte conversar aí de forma profunda sobre a indústria. Uma recomendação de jogo com história muito boa. 13 Sentinels Aegis Rim. É uma visual novel do mesmo estilo de Murasama Rebirth e numa pegada parecida com os jogos da série Zero Time, que eu não conheço. Linhas de tempo alternativas. Price tag dele é 300, mas está incluso na PS Plus. Na verdade, eu agradeço muito a recomendação, eu tenho 13 Sentinels Aegis Rim, eu comecei a jogar ele, inclusive eu fiz quando você começa a jogar o jogo, você faz todas as histórias iniciais dos personagens, né? Que é tipo um tutorial. Eu fiz aquela parte toda e acabei não dando seguimento a esse jogo. Com isso dito, a 13 Sentinels é da Vanillaware, da qual eu sou absolutamente apaixonado, e Murasama Rebirth também é, Dragon's Crown também é, então é um jogo que com certeza tá no meu queue para jogar, e eu comprei ele assim, logo que lançou, e eu sou muito fã da Vanillaware, o Unicorn Overlord aqui, que eu platinei recentemente, eu comprei edição especial, que eu gosto de dar suporte para essas companhias, mas eu agradeço, Kirsten, você ter trazido isso à tona, fica a recomendação pro Red também, você e a Nako, que são bastante otakus, eu acho que vocês vão gostar muito desse jogo também, porque tem muitas coisas bacanas aí para você aproveitar, e tem esse sistema de visual novel com uma mecânica bem alternativa, eu diria, de luta com Max, mas é uma coisa meio que você tá olhando tipo um radar, então a coisa está acontecendo, mas você não está vendo. Acho que foi uma forma da Vanillaware, inclusive, economizar dinheiro. Mas é um jogo muito legal que me foi recomendado várias vezes, e que inclusive a história é muito densa, um pouco complicada, mas muito bacana, e com reviravoltas muito bacanas. Kirsten, eu agradeço a recomendação do fundo do meu coração. Com isso dito, Kirsten, vem aqui um dia. Vamos bater um papo aqui com a gente. O Red aí é seu super amigo. A gente pode trocar umas figurinhas aí. Um dia desse, tá? Já fica o convite aqui no ar. Para a gente terminar, então, com o último jogo, antes da gente passar para nossa pauta, eu gostaria de falar de um jogo muito leve, gostoso. É uma recomendação excelente para quem está querendo jogar o primeiro JRPG. É um jogo que eu recomendaria para minha sobrinha de 8 anos. Você vai falar assim, titio, quero jogar um JRPG. O que você vai jogar? Você vai jogar Super Mario RPG. Eu estou jogando no meu Switch, comprei a versão física aqui em casa e, meus amigos, eu estou me divertindo. O legal do Switch, né, que tem essa portabilidade, então às vezes eu estou jogando na sala, às vezes eu jogo no quarto quando a senhora humilde já está querendo dormir ou que ela quer assistir um show dela. Cara, esse jogo é uma delícia e realmente para quem é um pouco intimidado com mecânicas de JRPG, de JRPGs, é muito, muito bacana. Esse jogo introduz personagens, não é um spoiler não, tá? Mas ela introduz personagens, você vê no trailer, com quem você nunca jogou antes, na época, né? Porque esse jogo é dos anos 90, e você tem personagens originais também, o que é uma coisa muito rara para Nintendo. Eu gosto muito desse jogo, cara. É um jogo muito bonitinho, tem mecânicas muito agradáveis, extremamente fácil, então não tem como você selecionar dificuldades, mas é um jogo extremamente fácil, mas ele coça aquele it de você jogar um JRPG, e claro, com mecânicas do Mario, muito legais. Uma coisa muito bacana, que inclusive, Red, foi, até onde eu me lembro, foi introduzida no Super Mario RPG, muitos anos atrás, e foi copiada no Legend of the Dragoon, está sendo copiada naquele jogo que você me mandou esses dias, que é aquele 33 something. Claire, Expedição 33, né? Isso, que é a ideia de que você não tenha uma experiência tão passiva na batalha de turnos, aonde você selecione uma ação e na hora que a ação acontecer, você tem que apertar outros botões para que você faça um ataque ainda mais efetivo, uma defesa mais efetiva. A primeira vez que eu vi isso, eu acredito que foi o precursor dessa ideia, foi Super Mario RPG. Se não, é uma mecânica maravilhosa e eles utilizam de forma maestral com todos os personagens. Isso funciona para ataques físicos, para mágica e para você se defender também. Em alguns casos você consegue fazer um full evade, não tomar damage nenhuma, às vezes você toma damage reduzida, ou você dá um output de ataque mais forte, né? Então, e tem um charme do Mario maravilhoso. Você vê o que está acontecendo aí agora, o Mario não está se transformando no Bowser e na Peach. Ele está contando a história do que aconteceu, e como ele não tem diálogo nenhum, ele está meio que virando eles para poder
falar para eles, aí o Bowser fez assim, aí a Peach foi e caiu assim, então ele tá... É de uma pureza muito agradável. Para quem joga jogos tão densos como eu jogo e busca histórias tão profundas, isso isso nunca vai ser um pratão, um churrascão, mas vai ser aquela sobremesinha, aquele cafezinho no final, assim, só para dar aquele toque final. Então fica a minha recomendação aí, Red, Super Mario RPG, exclusivo para o Switch, mas está valendo aí. Queria perguntar se você, Anaco, Kirsten, alguém que está acompanhando aí a gente, já jogou esse jogo ou tem interesse de jogar? Eu nunca joguei esse jogo, na verdade, eu nunca me lembro de ter visto ele, pra falar a verdade. Então, Sério? realmente é interessante, aham. Não me lembro de ter visto ele, talvez alguma referência, mas não. Depois de ouvir você falando sobre esse jogo, eu falei, uau. Eu lembrava dessa mecânica de ter que apertar do Paper Mario, né? Mas do Mario RPG não imaginei. Eu acho que talvez sim, na época que lançou, eu acho que eu tinha comentado assim com a Nako, porque era a questão de comparar. Eu acho que agora eu tô lembrando. A comparação do Paper Mario, né? De você também ter essa questão de ter que apertar o botão na hora certa, né? Sim. Não, realmente é um jogo que eu acho que eu vou jogar assim futuramente, assim com a Nako. Cara, eu recomendo, vocês vão se divertir. Você fala de essa coisa de aquecer o coraçãozinho, isso aí é aquecer o coraçãozinho times 1000. É muito bonitinho. E esse personagem que estava aparecendo agora é o Mallow. Ele não aparece em outros jogos do Mario, é só ele. É só nessa oportunidade, né? É um jogo, cara, é um jogo muito, muito, muito legal mesmo. Eu recomendo bastante. E também é curto. Eu acho que você termina ele entre 10 e 12 horas. O que para um JRPG, assim, ridiculamente curto, né? Mas é muito agradável, você tem mecânica, você vê o Melo acabou de defender ali e aí conseguiu não ter damage nenhuma, né? Fica a minha recomendação aí, eu acho que é um jogo muito legal e você tem 5 personagens que eles têm tantos charmes, por exemplo, quando você faz um level up, quando um personagem seu ganha um level, você vai numa tela assim, aonde todos os personagens da sua party aparecem, e aí o personagem que faz um level up, ele comemora, ele levanta as mãos assim e comemora. Aí você fala assim, ok, isso aqui... E fica uma musiquinha. E aí você fala assim, ok, é isso que vai acontecer. Mas não, todo mundo que não ganhou um nível começa a fazer uma dancinha assim, comemorando que o amiguinho ganhou um nível, velho. É muito bonitinho, cara. E por isso que eu tô te falando, cara. Eu tenho um sobrinho de 8 anos, eu recomendo isso pra ela num heartbeat. Tipo assim, não, senta aqui com o titio, senta aqui do meu lado, toma o controle aqui, vamos jogar que eu vou te falando como é que faz tal coisa e tudo. Ela ia adorar, cara. E assim, é de uma pureza, assim, muito, muito legal. E é um jogo leve. É aquele jogo, assim, antes de dormir, cara, perfeito. O Kirsten mandou aqui um outro jogo também maravilhoso, um pouco mais denso do que esse, que é o Sea of Stars. A Sea of Stars tá também se você tem o PlayStation Plus Extra, se eu não me engano, é o Extra, você tem ele também. Eu joguei algumas horas dele, só que eu acabei não terminando. É um jogo que eu preciso voltar esse ano e terminar. E ele fala que Sea of Stars é um JRPG bem recente, que também usa essa mecânica de apertar um botão, na verdade. É a hora certa para defender ou conseguir fazer ataques especiais mais fortes. É verdade, muito, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. O Sea of Stars, inclusive, ele usa... O Sea of Stars, ele traz toda a tradição de como isso era utilizado antes e repagina de uma forma muito legal. Tem vários ataques especiais assim que usam uma constante press de botões assim para você fazer um timing muito legal e ataques muito mais evoluídos do que eram nessa época. Muito bem, Red. Alguma consideração final para esse jogo do Mario ou eu posso passar aí para o nosso tópico de news antes de a gente fechar o podcast? Não, acho que nenhuma consideração. Podemos seguir. Muito bem, então com isso, finalmente atualizamos tudo que a gente estava jogando. Era muita coisa, sim. Não teria como a gente fechar o podcast hoje sem falar sobre o tal do Black Myth Wukong, que está aí realmente... cara, ele está fazendo história, né? Algumas considerações interessantes aí. Olha, mais de 10 mil unidades vendidas em 3 dias... recordes quebrados na Steam, com mais de 2 milhões de jogadores simultâneos, e passou inclusive de Pal World, que tinha chegado ao topo do recorde. Se eu me lembro bem, ele só ficou embaixo do PUBG, né? Mas com uma observação muito interessante. PUBG e Pal World são jogos cooperativos.
esse é um single player game. Então, por mais que ele esteja embaixo de PUBG, eu não quero tirar os méritos da Krafton e do PUBG, cara, é digno de parabéns. Foi disruptivo à indústria, sim. E a ponto, Red, isso que quando eu li isso eu achei o máximo, cara. Se você lembra quando o PlayStation 5 foi lançado em outubro, novembro de 2020, no caso, né? Você tinha problemas de scalping, pessoas comprando e vendendo, às vezes, ao dobro do preço e tudo. E hoje, na China, esse jogo é de uma empresa chinesa, e o tema é daquele Something to the West, que é uma tradição chinesa, tem vários jogos repaginando essa história, esse mito chinês, né? Que é o Journey to the West, e você está tendo scalping de PlayStation 5 hoje na China, porque as pessoas estão muito interessadas em comprar esse produto, e muitas interessadas em comprar um PlayStation 5, e no caso do PC, que são as duas opções, alguns materiais e peças de PC estão tendo scalping também para poder rodar esse jogo. Então, assim, é um momento da indústria que a gente tem que reconhecer, muito disruptivo, o jogo é lindíssimo, parece que entregam uma experiência muito legal, e é digno de méritos, então fica aqui o nosso aplauso ao excelente trabalho e execução que eles estão fazendo, independente de nuances culturais, e tem alguns detalhes aí sobre o processo de reviews aqui, que a gente não vai entrar em detalhes, mas algumas nuances aí também que mostram um choque cultural muito grande entre o que é uma expectativa norte-americana e uma expectativa chinesa de como fazer uma review. Mas eu queria perguntar para você, Red, você ouviu falar desse jogo? Você tem interesse de jogar? E o que você acha que ele traz de interessante para a nossa indústria e em relação e é o tema que eu quero trazer em relação ao futuro dos jogos ocidentais, orientais, tirando, claro, o Japão, que já faz parte da cultura de games há muito tempo, e tentando focar um pouco no mercado chinês. Palavra com você, Red. Maravilha. Então, assim, esse é um jogo que eu conheço, sim, eu cheguei a ver algumas lives dele. Não considero jogar, né, pela questão de Souls-like, mas é um jogo que realmente a gente tem que admitir a grandeza dele, né? E eu não sabia dessas informações que você falou agora, então, assim, são muito... Eu não sabia a dimensão, sabia que ele tinha sido sucesso, tinha visto memes comparando ele com outro jogo ali, de uma maneira depreciativa, então nem vou falar o nome do outro jogo, mas de que ele realmente tem relativamente menos, é uma empresa com menos devs, com menos questões, e não é uma empresa AAA, né, mas assim, vindo da questão do Oriente, sendo um jogo chinês, sendo um jogo que tá ganhando tanto sucesso, realmente ele merece ficar aí na história aí, com uma página específica para ele, porque realmente é uma questão assim que eu que não jogo Souls-like, eu que não vejo, ele tá chegando na minha bolha. Basicamente é isso. Então isso significa alguma coisa. Então é um jogo que vamos dizer assim, ele vai realmente mudar algumas questões, porque isso eu acho que reflete um pouco, pra ter uma ideia, vou fazer uma comparação, que a China tá crescendo muito no mundo, economicamente falando, tecnologicamente falando, eles deixaram de ter a fama que existia aqui no Brasil, eles copiam as coisas, de que eles não produzem nada novo, então eles já faz muito tempo que eles já não estão nisso. É só você olhar aí por aí fora a questão do quanto que eles já têm de inovado. E eu acho que a indústria do game, dos videogames é reflexo disso, então... imagino que eles estão aí só sendo um sinal, um prelúdio do quanto talvez a gente comece aí a consumir games chineses daí do futuro, assim, tem um outro jogo também, se eu não me engano, vou até conferir aqui, que eu até esqueci de falar que eu joguei ele aqui. Mas enquanto isso... Enquanto você procura aí, Red, eu tenho uma informação para te dar, porque eu tinha a mesma impressão que você. E assistindo várias reviews e ouvindo alguns podcasts de pessoas que jogaram, não é um Souls-like. Eu achei que fosse. Na verdade, ele tem mecânicas que lembram, e até abriu uma conversa muito legal, que é o quanto a From Software, que faz o Dark Souls, o Demon Souls, a Sekiro, o Elden Ring, o quanto o modelo que eles criaram é
é uma base do que a indústria faz hoje em dia para jogos de ação. Então ele tem aquela ideia você tem ali poções limitadas que você não pode hoard elas, você tem umas limitadas, e aí quando você vai no lugar de descansar, elas se repõem tudo, mas não tem a dificuldade de um Souls-like. Aí eu já falei, opa, peraí, aí eu acho que dá pra gente conversar dentro do que eu curto. E parece que ela é mais ou menos um boss rush, que você tem ele é um jogo bem linear, e você tem períodos onde que você passa por trash mobs ali, mata assim, às vezes com um hit só, e é uma coisa bem inconsequential, digamos assim, bem nada a ver, tipo assim, não acrescenta em nada a narrativa, e aí você vai pro boss, e aí quando o boss acontece, aí é uma coisa, em muitos sentidos, muitas comparações, inclusive a God of War, tipo, uma coisa bem, uau, é um showstopper, né? E parece que, assim, o jogo, em termos de performance, tanto no PC quanto no PlayStation 5, maravilhoso, graficamente lindo, um gameplay muito redondo. Então, assim, cara, é porque realmente não tem lugar na fila agora para eu jogar ele, não tem mesmo. Mas eu fico muito feliz com isso, e além disso, a gente já estava tendo um turbilhão de jogos chineses chegando aqui, fazendo muito sucesso nas Américas, digamos assim, incluindo a América Latina e a América do Norte, chineses, mas eles basicamente estavam naquele funil de gacha, né? A Royalverse é um excelente exemplo. Você tem outras empresas também que fazem coisas similares. E agora você está tendo uma outra parte desse mercado que está entrando aqui também. Você tem, por um lado, essa própria companhia que está fazendo o Black Myth Wukong. Você tem a Amazing Sea Sun Games com o Mecha Break, que já fizeram um alpha no Steam, vão fazer um agora no Xbox, um jogo redondíssimo, fortíssimo, free to play, que tem microtransações, assim como outros hero shooters têm, mas que não impactam o gameplay e não impedem você de selecionar todos os heróis. Então é uma mecânica de você gastar dinheiro no jogo, mas você não precisa gastar nada no jogo para ter uma experiência completa. Então, hoje em dia, antes você tinha um preset, pelo menos eu tinha na minha cabeça, do que um jogo chinês era. Agora, um jogo chinês pode ser qualquer coisa e com uma qualidade muito alta. Então, meu amigo, o mercado agora vai estar mais competitivo do que nunca, e eu, Red, como consumidor, fico muito feliz. Muito bem-vindo. Exatamente. Quanto mais competidores tem, mais a gente tem o aumento da qualidade, mais você tira indústrias grandes, companhias grandes do conforto, da zona de conforto, e fala: opa, se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo aqui, não é mais o time que tá ganhando, não se mexe. Agora, para continuar ganhando o jogo, vai ter que mudar algumas coisas. Pipoca. Botar o Proper King aqui para participar da live, que ele tá me pedindo colo. Maravilha. Grande abraço. Red, já que eu te interrompi, a Nako falou uma coisa aqui que eu queria trazer, porque eu não tenho essa informação. Eu gostaria que você ou a Nako me dessem um pouquinho de conhecimento aqui. Ela fala, não só jogos, mangás e novels, livros chineses estão sendo publicados por uma editora de mangás aqui do Brasil. Me fala um pouquinho disso, isso é interessante. A Nako vai poder falar um pouquinho a caixinha da IG. Tá bom, então me fala o que você ia falar enquanto a Nako escreve aí. Obrigado, Christian, pelo elogio ao Pipoca. Realmente ele é a pessoinha mais linda desse planeta. Eu concordo, mas eu agradeço o elogio. Basicamente, o jogo que eu queria falar, que eu joguei um beta também, recente, foi o Street Nova, que é um FPS, mais ou menos hero shooter também, só que mais parecido com Valorant, com uma mecânica muito diferente, que o personagem são menininhas e menininhos de anime, só que o personagem ele vira 2D, ele só aperta um botão, ele vira um papel e vira 2D, então você não precisa de cover sempre, né? Jogos de FPS tem os mais tradicionais, tem a questão de você, o cara começou a atirar em mim, deixa o que eu vou fazer? Eu vou correr atrás de uma caixa, vou correr atrás de uma parede. Então a movimentação é muito parecida com isso, você precisa disso para se proteger dos tiros. Esse daqui você aperta Ctrl, seu personagem é 3D, ele faz assim, ele vira um 2D e ele fica virado para onde você está mirando. Ou seja, você está atirando no inimigo, aí você acabou minhas balas, ou o inimigo está me acertando, vira de 2D. Você ainda pode ser acertado, porque você ainda é um papelzinho que tem uma certa espessura, mas é muito mais difícil do inimigo te acertar. É muito legal esse joguinho. E ele é chinês. E eu acho que ele vai ter um espacinho aí nos shooters, possivelmente. Não é um sucesso, não lançou ainda.
Não sei se vai ser também, mas é só para mostrar o quão amplo, né, essa questão aí dos jogos chineses estão chegando aí com força. E Mecha Break também foi um jogo que eu joguei. Jogou? E a gente até vou usar que eu jogo pelo plot, né? O plot é a entrada do personagem lá no Mecha que dá um close. Dá um close ali bem próximo dos glúteos, né? Dá pra ver muito bem os glúteos dos personagens. E é um jogo maravilhoso, assim. Gostei bastante do gameplay mesmo. E, então, assim, pra ver o quão amplo tá a indústria, né? E realmente o quanto que o Ocidente vai ter que entender que ele não tá mais sozinho nessa competição. Vai ter que se virar. E não é só de uma indústria. Falar assim, não, realmente, que você falou, é limitado aos gachas. Não. Agora qualquer jogo é jogo, meu amigo. Sim, eles podem ter empresas fazendo dev de RPG, de FPS, de MOBA, de N mil jogos. Cara, eu tô realmente muito pilhado, eu acho que vai ser um futuro muito bacana É claro, a minha única tristeza é não conseguir multiplicar as minhas vidas para que eu possa jogar tudo intensamente como eu gostaria, mas como consumidores eu acho que a gente vai ficar muito bem servido. E com isso, Red, a gente vai chegar no último ponto da pauta aqui. Sei que a gente está pronto aqui, próximo do limite do nosso tempo, mas só queria mencionar que a gente teve a Gamescom na Alemanha, como a gente tem todos os anos. A gente teve alguns anúncios muito legais lá. Não tivemos a Sony PlayStation presente lá. A Nintendo, se teve presente, não anunciou absolutamente nada, mas a gente teve a Microsoft e ela fez vários anúncios legais, nada muito absurdamente impactante, a não ser que a gente fale sobre datas de jogos. Ela datou a maioria dos jogos que vão acontecer esse ano, e é uma coisa que acabou faltando durante a época da E3, né? Por mais que ela não aconteça, mas é a época do verão norte-americano. No evento da Microsoft, ela não anunciou nada em termos de data, anunciou muitas IPs, mas nenhuma data. Agora, ela basicamente anunciou tudo que vai sair esse ano, muito legal. Inclusive, ela acabou, por ter tantos lançamentos até o final do ano, ela acabou empurrando a Valve para fevereiro ou março do ano que vem, o que eu achei que foi uma decisão muito legal. Mas eu queria só voltar nossa ótica para uma coisa muito interessante. Até botei na pauta aqui, que é a ideia do Xbox versus Microsoft Gaming, porque a gente teve um vazamento de um funcionário da Microsoft, e né, que esses Jason Schreier da vida aí pegou um depoimento dele que ele falou, cara, a gente não é mais Team Xbox, a gente é Team Microsoft Gaming. E a gente está vendo aos poucos isso acontecendo. A gente viu o Phil Spencer há um tempo atrás falando que ia lançar 4 jogos nas competidoras, tanto na Nintendo quanto na Sony, e dependendo da performance deles, ele ia avaliar o que ele faria com jogos futuros. A gente está falando de Sea of Thieves, Pentiment, Hi-Fi Rush e um que eu não vou lembrar agora, mas depois eu lembro. E a verdade todos os 4 jogos performaram muito bem, e eu imagino que isso, não tendo uma informação privilegiada, eu estou falando simplesmente como fã aqui, eu imagino que isso acabou direcionando ele a uma estratégia um pouco diferente, e ele anunciou na Gamescom, o que foi bem controverso, porque eles podiam ter anunciado isso em outro momento, não precisava fazer isso no stage do Xbox, celebrando o Xbox, dizendo que Indiana Jones vai sair em dezembro para o Xbox, exclusivo, maravilhoso. Só que não, porque ele também vai sair para PlayStation 5 em fevereiro ou em março, se eu não me engano, de 2025. E isso deu E eu não sou console warrior, eu não sou de defender console, mas eu entendo que se você tem um Xbox, você fala assim, pô, esse jogo é da minha plataforma, isso é legal e tudo. E isso ter sido anunciado naquele momento realmente deve ter sido muito broxante, a gente viu nas mídias sociais. E é claro, uma coisa que a gente não pode negar, se você lança um jogo, principalmente da Bethesda, desculpe ser sincero aqui, e você lança ele 3 meses depois numa outra plataforma, a probabilidade do jogo que for lançado 3 meses depois de ser imensamente superior ao que foi lançado 3 meses antes é grande, porque né, a Bethesda tem aquele apelidinho de Bugtesda dela. E a gente sabe que hoje em dia, quando você lança um jogo, você tem a oportunidade de fazer patches e melhorar a performance dele, melhorar uma série de problemas e troubleshoot. Então eles acabaram posicionando, na minha ótica, eu queria ouvir você, Red, posicionando os jogadores do Xbox de alguma forma muito específica como beta testers do jogo, para que em 3 meses os consumidores da marca PlayStation tenham uma experiência mais redonda.
Essa é a impressão que eu tenho. O que você acha desse anúncio, dessa estratégia da Microsoft? Vamos lá. Então, assim, eu acho que o timing foi muito ruim, né? Exatamente isso. Acho que não faria esse tipo de anúncio nesse lugar. Então, eu vejo como a questão de para as pessoas que compram o console por conta exclusivo muito ruim, né? E não é o meu caso também, mas eu acredito para as pessoas que veem a escolha do console como exclusivos como uma questão muito ruim. Porém, eu vejo no geral como uma questão, um posicionamento meio que não só da Microsoft, como a gente viu mais ou menos isso, não nesse nível, mas um movimento da Square também de não deixar exclusivo por tanto tempo os Final Fantasies, por um tempo diferente. Então eu acredito que talvez eles estão errando a mão no tempo, né? De 3 meses, realmente parecer que é uma questão de beta teste. Vamos arrumar o jogo aqui primeiro, depois a gente vai lançar para as outras plataformas. Talvez eu não acho que esse tempo seja bom, mas eu gosto do movimento do mercado de tentar tornar os jogos mais acessíveis, né? Então, pensando por uma perspectiva de exclusivo, de compra de console, de branding, eu realmente acho que bem não é uma decisão legal. Mas considerando a acessibilidade do jogo, venda de número de cópias, eu acredito que é um movimento que eu gostaria de, como consumidor, de poder jogar, escolher onde eu vou querer jogar o joguinho. Então, talvez eu tenha um certo viés aqui, porque eu nunca tive Xbox, mas de uma certa... eu nunca tive nenhum deles, mas de um certo modo eu acredito que realmente eles vão... Os devs não, as pessoas que jogam por exclusividade de console, os Xbox fans devem estar mordidos, porque eu imagino que se a Sony fizesse isso com God of War, com alguns IPs aí da Sony, Final Fantasy mesmo, né? Se fosse lançar 3 vezes, eu acho que eu ia ficar mordido um pouquinho, sim. Apesar de eu gostar da acessibilidade do jogo. Então, eu entendo, sim. Trazer o Kissen aqui para a conversa, que está contribuindo bastante. Eu agradeço, Kissen, pelas suas contribuições. Ele aqui falou: eu gosto da ideia de limitar por um tempo também. Não gosto de me sentir obrigado a ter que comprar uma plataforma só para jogar um jogo em específico. De uma forma bem simples e objetiva, eu gosto da ideia de que todo mundo possa jogar tudo, honestamente. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo imaginar muita gente, eu conheço muita gente nessa situação, que tem uma situação limitada, financeiramente falando. Ele fala assim, ok, eu tenho dinheiro para comprar um console. Ele vai olhar para o que a Nintendo pode oferecer, para o que a Sony pode oferecer, para o que a Microsoft pode oferecer e o que um PC pode oferecer na Steam, na Epic, que seja. E, às vezes, ele vai tomar a decisão, ok, olha, se a Microsoft vai trazer esses jogos, então eu vou comprar o da Microsoft. E, realmente, eu consigo imaginar um consumidor chateado, pensando assim, pô, eu comprei uma Xbox porque eu queria jogar esses jogos, mas agora você está me falando que eu poderia ter um PlayStation e jogar eles também? Isso é sacanagem. E eu vou dar um pitaco aqui no final para a gente fechar aqui a nossa conversa, eu acho que a Microsoft, ela vai realmente ser uma gigante de software. E ela vai não esquecer o lado do hardware, né? Mas eu acho que ela vai fazer movimentos muito, muito bem posicionados para ganhar e manter uma fatia do mercado em termos de software. Não vai simplesmente dominar, porque você tem gigantes aí que não tem como ela controlar. Inclusive, fora até do console, Fortnite é um deles, que é um outro gigante aí, Genshin Impact e Royalverse é um outro, mas eu acho que vai ser uma estratégia interessante. Vamos ver o que acontece, mas eu vou falar para vocês, eu não ficaria surpreso se em alguns anos a gente visse tanto Gears of War quanto Halo dentro da plataforma Sony e também da plataforma Nintendo. Não vou me surpreender. Vou achar, assim, muito disruptivo para a indústria, mas não vou me surpreender, baseado na estratégia que eles estão mostrando. O que você falou aqui, que inclusive para mim isso não funciona, me recuso a comprar um console especificamente por um jogo. Eu também, mas por mais que eu fale isso, eu sempre fui cativo a consoles da Sony, PlayStation, porque eu sou o cara do JRPG. E a Sony me mostrou por muitos anos que se eu quero jogar JRPG, esse é o lugar que eu tenho que ficar. E realmente, até hoje é o caso, né? Muito isso. E ele falou também que a Microsoft ela está indo para o lado do Netflix de jogos. Realmente, a parte de streaming, isso aí, tudo, por mais que não seja tão apelativo para a minha geração, pode ter certeza que a geração que está com 10, 15 anos agora está 100% conectada com isso e vai ser uma fatia grande do mercado. Red, com você.
Eu só quero comentar que isso é muito interessante. Tem televisões que são vendidas no serviço de Xbox agora. Eu tô vendo parcerias das fabricantes de televisão já falando, olha só, cara, compra a televisão, você vai jogar aqui, ó, com controle, ou bundles com controle, ou bundles com assinatura do serviço do Xbox Ultimate Game Pass. Ultimate não, acho que é o Game Pass mesmo que tem o streaming. Eu não sei exatamente qual, mas é basicamente... eles realmente dá para ver esse movimento tanto do hardware quanto Netflix, Game Pass. É um tipo diferente de monetização que eles estão levando aí. Espero que tenha sucesso, porque que nem a gente viu, quanto mais pessoas no mercado, quanto mais players no mercado, quanto mais gigantes no mercado, cada um indo para o lado, a gente vai ter diversidade, a gente vai ter competição, melhoria de qualidade de serviços. Então espero aí que tenha o seu sucesso, não o suficiente para eles monopolizarem o mercado, que eu também imagino que não vai acontecer, mas nunca é bom, mas ao mesmo tempo que não dê errado, né? Para eles não terem que fechar portas e ter as questões aí de tanto ruim para a indústria quanto para a variedade para o futuro, né? Eu gosto de pensar um pouquinho, né, do quanto de consoles e empresas já não ficaram aí no caminho da indústria dos games e o que elas poderiam estar fazendo hoje, o que elas faziam de único, né, que foi largado aí para trás, né? Sim. Meu amigo. Bom, com isso nós chegamos aí no final de mais um Please Be Excited Gamescast. A gente está aí no talo do horário que eu gosto de terminar o podcast. A gente vai para considerações finais. Red, antes de eu mandar para você considerações finais, eu queria dar uma consideração final, que é o seguinte, eu vou ter algumas notícias aí, algumas novidades para compartilhar num futuro breve, e isso pode impactar de alguma forma, por mais que a nossa cadência de podcast esteja sendo péssima no momento, né? A gente está fazendo um por mês aproximadamente, mas isso pode afetar ainda mais a cadência do podcast e, quem sabe, até aposentar o podcast por tempo indeterminado. São coisas aí que eu tenho que trabalhar na minha cabeça um pouco, baseado em futuras situações que vão acontecer comigo, e desculpe ser um pouco vago, mas não é algo que eu estou pronto para compartilhar ainda. Mas a gente vai conversando aí, se for o caso, se a gente for aposentar o podcast, com certeza a gente vai fazer pelo menos uma edição final aí de despedida, para a gente fechar esse ciclo. Mas o meu coração fala para vocês que tem sido um prazer assim, muito, muito grande fazer esse podcast todos esses meses aí, desde fevereiro, eu acho que a gente está fazendo esse podcast, e seria um prazer muito grande para mim poder continuar, caso eu consiga encaixar isso dentro dos meus horários, e é claro que o Red possa encaixar nos horários dele. Então fica esse pré-aviso aí, e já um teaser que tem uma notícia legal para contar em breve, mas tudo no seu tempo. Com isso, eu mando para você, Red, para as suas considerações finais. Maravilha. Bem, agradecer aí mais uma vez a paciência, a questão aí do convite novamente. Sempre um prazer trocar, atualizar coisas de vida, dos joguinhos, é sempre muito bom. Também tô animado aí para conversar sobre o futuro do podcast. A gente vai pensando aí em questões de horários, gostaria de continuar assim, mas a questão é que realmente vida acontece, é o mesmo motivo que todos somos gamers adultos, então às vezes as rotinas talvez não encaixem. Gostei bastante de falar bastante desses jogos aí que a gente comentou, do Black Myth. Vou procurar mais sobre, porque aparentemente tem aí a questão de que ele é um Souls-like até agora, pelo que eu vi. Espero trazer mais novidades de Final Fantasy XIV aí, que quero também terminar. E é isso. Um grande prazer estar aqui conosco, com você, com os viewers, com o pessoal que está assistindo aí depois. E agradecer aí novamente pelo tempo de vocês. Beleza. Com isso falado, então, a gente fecha mais um podcast, o 17º. Toda vez que a gente está aqui é uma alegria muito bacana. Um grande abraço aí para Naco, para o Kirsten e para todo mundo que teve, o açougueiro que deu um pulinho aí hoje mais cedo pelo YouTube, e a gente gravando aqui também pelo Twitch. A gente agradece aí o carinho de vocês, a participação, o engajamento, e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço meu, do Red e do Pipoca. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.